Fala, turma! Então, nosso convidado super ilustre de hoje é o Dr. Paulo Chapchap. Ele é presidente do Conselho de Administração do Instituto Todos pela Saúde. Foi essa iniciativa montada a partir da doação de R$1 bilhão do Banco Itaú, da qual ele ficou responsável por montar um time de especialistas para garantir o melhor investimento dessa soma. Ele também é membro do Conselho Consultivo da Unieduc e foi durante muitos anos o diretor executivo do Hospital Sírio-Libanês. Mas, acima de tudo, o Paulo é mais do que, além de um médico super especialista, considerado o maior especialista do mundo no transplante de fígado, especialmente para crianças. Ele é um pensador, é uma pessoa que está envolvido politicamente nesse momento da sociedade, um momento tão complicado, e tem se posicionado de uma maneira muito contundente em relação às nossas carências, em relação ao que a gente tem que fazer para se movimentar numa direção de sairmos dessa crise. E a nossa conversa, obviamente, passa e aborda as questões ligadas à Covid e a tudo que a gente está vivendo, mas também fala um pouco sobre a perspectiva da ciência se posicionando politicamente, fala um pouco sobre o futuro, ele traz um pouco da opinião dele sobre os movimentos que a gente precisa fazer enquanto sociedade para sairmos dessa sinuca que a gente se encontra. A conversa foi muito legal, vocês vão adorar, confiram aí. Bom dia, Paulo! Primeiro, super obrigado por você ter topado esse nosso convite, uma honra para a gente receber você aqui no Asterisco, nesse momento tão particular, tão complexo, né? Acho que da sociedade como um todo, planetária, mas o Brasil, uma coisa tão grave, tão inflamada, né? Então, te ouvir falar um pouquinho sobre saúde, sobre medicina, sobre futuro, vai ser muito importante para a gente. Aqui no Asterisco, acho que para toda a nossa audiência, turma que nos acompanha. Então, super obrigado. Prazer receber você. É um prazer estar aqui com você, Fred, com a turma toda aí que vai nos assistir. Temos muitas coisas para conversar aqui, eu acho. As pessoas, quanto mais conhecimento a gente compartilha, melhora a nossa sociedade, melhora a nossa convivência, melhora a nossa capacidade de enfrentar os desafios que estão aí pela nossa frente. Então, eu gosto muito de conversar, acho muito útil o diálogo, né? A gente, na verdade, está vivendo um momento difícil, em que o diálogo flui melhor entre pessoas que pensam exatamente igual, as pessoas procuram cada vez mais as suas identidades, têm dificuldade em escutar as diversidades, interagir e se manterem abertos para aprender. Porque quando você escuta a diversidade, você aprende, você enriquece a sua forma de interagir com as pessoas, se desenvolve culturalmente, em vários aspectos, inclusive se desenvolve no sentido da solidariedade, né? Que eu não gosto muito da palavra tolerância, eu gosto mais da solidariedade, da fraternidade. Vamos explorar esses componentes aí desse assunto no sentido da solidariedade, da empatia, da fraternidade. Muito bom. Essa é uma observação incrível, realmente, né? Tolerar é pouco, né? A gente tem que se interessar, eu acho, né? Pelo diverso, pelas opiniões que não são as nossas, porque eu tenho essa paixão aí por olhar para a natureza como fonte de inspiração, e quando você olha para qualquer ecossistema, especialmente os virtuosos, né? Assim, uma floresta tropical, um banco de coral, o que faz ele ser o que ele é, basicamente, é a diversidade. A natureza é obcecada por gerar diversidade, porque isso aumenta a resiliência, aumenta a riqueza de trocas possíveis. E parece que a gente se esqueceu disso, né? E agora a gente está nesse lugar de querer procurar o igual, né? E não se interessar pela diferença, né? Nosso tema da segunda temporada, basicamente, é explorar o verbo evoluir, né? Então, precisamos evoluir em todos os sentidos. E, com certeza, evoluir o diálogo, como você está trazendo aqui, é algo decisivo para a gente sair dessa crise, que é uma crise, acho que de múltiplas facetas, uma crise sanitária, claro, uma crise de saúde, uma crise política, uma crise, acho que cultural, porque está tudo em ebulição. Então, se a gente olha para a sociedade e entende que ela está sendo desafiada a evoluir em múltiplas dimensões, como é que se enxerga essa evolução? Quais seriam os principais movimentos que você imagina que precisem acontecer para que a gente possa ter essa ambição por avançar, por evoluir? Sob uma perspectiva de saúde, mas como está tudo misturado, né? Como a gente não consegue fragmentar esses assuntos, como é que é a sua visão sobre evolução nesse momento? Eu acho que um componente fundamental da evolução é a convivência, né? Em que você, como a gente disse aqui, você conviva mais com as diferenças. Você tem que se abrir para essa convivência.
Eu costumo dizer que a identidade te dá conforto, mas é a diversidade que vai te dar riqueza, que vai te trazer valor, que vai te dar mais qualidade de vida, que vai te fazer enxergar outras atividades às quais você pode se dedicar e ter prazer nessas outras atividades, em vez de ficar restrito com um mundo menor, que é o mundo das identidades, né? Então, na evolução, a habilidade dialógica talvez seja a mais importante, né? Que você conviva e interaja verdadeiramente disposto a mudar, disposto a se transformar. Porque para evoluir você precisa se transformar. Você não pode ficar encastoado na sua posição. E a gente hoje, no mundo, dá muito valor às habilidades dialéticas, que são as habilidades técnicas, né? Você chega assim e fala tese, antítese, síntese. Pronto, tomamos uma decisão. Tese, antítese, síntese. Tomamos uma decisão. E você busca essa que é importante, não há dúvida que é importante, mas o componente técnico da evolução. Existe um componente humano da evolução, que só vem através da ausculta. Uma escuta ativa, um silêncio respeitoso, por vezes, uma atenção ao gestual da pessoa com quem você está interagindo. E aí você pode não chegar a uma conclusão, mas certamente o próprio diálogo vai te enriquecer, vai te abrir novos horizontes. Então, o diálogo, você entra disposto a sair dele diferente do que você estava, né? Você aceita sair diferente de uma conversa, de uma interação mais rica, em que você não exerce a sua autoridade. Isso é uma coisa muito importante do diálogo, né? Você abre mão da autoridade, você se iguala no diálogo, né? Você não se impõe no diálogo, e os momentos de silêncio, como eu disse, de escuta, são importantíssimos. Parece uma antítese, né? Silêncio no diálogo, não, mas o silêncio é importante. O olho no olho, a escuta atenta, a empatia, a simpatia, a abertura para o novo. Eu acho que esta é uma das formas que a gente precisa exercitar mais, Fred, e que a gente tem exercitado muito pouco. Não tem a menor dúvida disso. Escutar é uma coisa tão difícil, né? Não é simples. E acho que o preconceito também está no coração do problema, né? Da gente estar sempre já meio que prevendo o que o outro vai dizer e já prontos para reagirmos, né? Como é que você acha que a gente pode convidar as pessoas a participarem desse diálogo, Paulo? Ou seja, que tipo eu gosto de pensar em convites, né? Porque se a gente precisa mudar comportamentos, a gente precisa criar na sociedade mais espaço para essas trocas. O que a gente pode fazer, né? A gente, eu digo, indivíduos que de alguma maneira estamos aí ajudando a formar opinião em algum sentido. O que você tem feito pessoalmente na sua atuação, que é uma atuação super robusta e com um nível de envolvimento profundo nesse momento, tanto no Todos pela Saúde, quanto seu trabalho no Sírio-Libanês há tantos anos, né? No coração da gestão dessa mega crise. O que você tem feito para ajudar a criar esse ambiente de mais trocas, de mais somas? É uma boa pergunta. Tem várias coisas que você pode fazer, mas eu acho que uma coisa básica é você criar rituais de encontro com esta diversidade, né? Então, você precisa ritualizar a convivência. Naturalmente, ela tende a não ocorrer em grandes centros urbanos, com oportunidades de violência, de desconforto. Você tem que criar os rituais de encontro, né? E existem alguns rituais, né? Por exemplo, as religiões instituídas criam os seus rituais de encontro. É claro que é um encontro de idênticos, né? Um encontro de pessoas que pensam a mesma coisa e tem uma relação de poder entre o pregador e a sua audiência, vamos dizer assim. Então, eu não acho que é a melhor forma de você criar rituais. Você tem que criar rituais dando voz, e uma voz livre, para que as pessoas se manifestem. Isso não pode ser em grupos muito grandes, porque, obviamente, nesses grupos essa voz não acontece. Você precisa sensibilizar as pessoas para esse diálogo, né? E aí as manifestações culturais são muito importantes para essa sensibilização. Você sabe, quando você vai num museu, por exemplo, e você olha aquelas obras de arte, você sai de lá mais sensível para o diálogo, porque você viu diferentes manifestações da expressão humana. Quando você vai num espetáculo de música ou de dança, as manifestações culturais te sensibilizam
para esse diálogo. Então, diálogos que se seguem a rituais de manifestações culturais ricas, profundas, diversas, são diálogos que tendem a ter mais sucesso, vamos dizer assim. Mas vamos dizer nas empresas agora, vamos trazer isso para um ambiente mais terreno, né? Você tem que criar reuniões sem pautas estabelecidas, em diferentes fóruns, em que você lance a questão, assim, o que te incomoda, o que te faz acordar todo dia de manhã, o que te faz acordar no meio da noite preocupado, e vai criando num grupo diverso esse tipo de diálogo livre, com tempo, para que as pessoas se manifestem. A gente não enxerga nas pessoas, em geral, no ambiente corporativo, um grande potencial de contribuição fora da sua área técnica, o que é um erro. O que é um erro. Cada pessoa pode ser o presidente da companhia na inspiração das outras pessoas que estão no seu entorno. Eu costumo dizer, por exemplo, num hospital, quando alguém entra num quarto que tem um paciente para fazer a limpeza do quarto, e entra 1 ou 2 vezes por dia, o representante do hospital naquele momento é o profissional da limpeza. Ele vai interagir com o paciente, ele vai ser solicitado a interagir. Ele é o presidente da companhia naquele momento. A bola está no pé dele, numa metáfora de futebol, né? E ele tem muito a dizer sobre a cultura institucional, sobre a forma como ele é tratado, a forma como ele é orientado, o sentido que ele vê naquilo que ele está fazendo naquele momento. Ou ele pode fragilizar a relação institucional com o paciente se ele tiver, aqui nada funciona, a gente não tem o material adequado para trabalhar, as pessoas não respeitam a opinião das pessoas, não tratam bem o colaborador, whatever. Mas você percebe que essa é uma oportunidade de diálogo que pode ser muito rica ou pode ser muito restritiva, muito pobre, dependendo de como você desenvolve a sua cultura institucional também. Eu voei de uma coisa mais aberta para uma coisa mais corporativa aqui, Fred, porque acho que tem os dois componentes do diálogo, né? O diálogo livre em sociedade e o diálogo que se dá dentro das instituições. E os dois são fundamentais se a gente quiser evoluir. Não tem a menor dúvida. E dá para chegar também nos diálogos que a gente tem nas nossas famílias, né? Porque tá tudo inflamado, né? E aí é o que se fala, né? Assim, se um representante qualquer de uma organização ou um membro de uma família, né? Um tio, aquela história né? A gente tem falado muito dos tios e das tias, né? Que estão, muitos deles com opiniões inflamadas e meio que irredutíveis em relação a uma visão, estão contaminando, num certo sentido, ou estão criando restrição para essas trocas que a gente diz que são tão importantes para a gente sair dessa sinuca que a gente está. Essas pessoas deveriam ser chave, né, para a gente abrir espaço para conversar mais com elas, porque eu imagino até que tenha um pouco a ver com o ofício da medicina, né? Se você tem num ecossistema qualquer, que pode ser um sistema digestivo, né, ou a sociedade como um todo, um ecossistema, onde você tem nós que estão comprometendo os fluxos, né, e esses fluxos de trocas de informação que a gente sabe que são tão importantes para gerar saúde para esses ecossistemas, é fundamental que exista uma atuação específica, focada, né, em algum nível. E fica mais crítico ainda quando você tem líderes, né, e no Brasil a gente está vivendo isso de um jeito mais crítico do que acho que em qualquer outro lugar do mundo, estão assumindo posições absolutamente intransigentes, negacionistas, né, criando um nível de ruído para as conversas. Porque quando você está negando os fatos, quando você está inventando narrativas, você compromete de uma maneira mais profunda e mais estruturante as possibilidades de encontros e de trocas. Como lidar com isso, Paulo? Você que está no coração aí de tantas relações importantes, né? Fazendo inclusive essa ponte entre se relacionando com a iniciativa privada, né, no Todos pela Saúde, e ao mesmo tempo com o poder público, né, com o SUS. Como é que a gente sai dessa sinuca? Perguntas difíceis, tá? Complexas, você não precisa ter uma resposta. Mas eu queria ter teus sentimentos em relação a esse desafio.
Tenho duas linhas aqui para a gente evoluir nesse componente. Você tem uma coisa... primeiro eu vou no microambiente, que você citou aí. Quer dizer, mesmo nos grupos familiares, que deveriam ter mais empatia. Tem um afeto envolvido aqui, porque você entende a pessoa na circunstância dela. Então você tende a aceitar mais as pessoas que são mais próximas a você, porque você desconta algumas coisas por ter um entendimento maior de qual é a sua circunstância. Às vezes você é mais intolerante com quem você não conhece, porque você não colocou no ambiente que ela está vivendo aquela reação que ela teve. Então vamos trazer para a família. E aí, nestes grupos, não funciona discutir com todo mundo junto. Não funciona. Porque as pessoas radicalizam as suas posições. Nesse ambiente familiar, o que eu tenho tentado fazer e tentado orientar é que aí tem que ser um para um. E, de preferência, presencial, apesar da pandemia. E tem que ser a pessoa que tem mais afeto por aquele intransigente. E que tem daquele intransigente o maior afeto. E tem que ser uma conversa longa. Uma conversa para o melhor, não uma conversa para o passado, não uma conversa para dizer, mas teria sido pior se... Não me interessa, está dado que agora é assim. Como nós vamos daqui para frente? Realmente um diálogo aberto, que você esteja disposto a acolher e que não coloque com cores muito fortes a crítica que você faz, porque você automaticamente coloca a outra pessoa na defensiva. Então, tem que ser tons pastel de conversa, vamos dizer assim, para a gente conseguir evoluir. No território macro, né, em que a gente tem lideranças aí que tendem a radicalizar para se consagrar, né, e é isso que acontece, essa forma muito imatura de liderança, que você tenta achar um inimigo comum e mobilizar seus exércitos todos contra aquele inimigo comum. Essa é uma forma muito primitiva de liderança, muito pobre, né? muito rasa de liderança. E a gente vê isso de vez em quando. Viu aí o Trump fazendo isso, o Hugo Chávez fazendo isso. Então não importa se é do espectro de direita ou do espectro de esquerda, o próprio Maduro fazendo isso. Então procura-se um inimigo comum, o grande Satã, o Bush dizia isso, né? E vamos todos contra aquele inimigo comum, e aí mobiliza as pessoas. Como é que a gente vai lidar com isso? É a grande pergunta que se coloca agora para a sociedade. Eu não sou um cientista político, mas eu vou muito a uma fonte que eu gosto muito, que é o Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio diz que para você lidar com as grandes questões políticas, né, ele é um homem da filosofia da política, né, tem um livro que eu adoro, Teoria Geral da Política, mas ele diz assim, tem duas formas de você lidar com isso e as duas são complementares. Elas são complementares. A forma ético-pedagógica, em que você trabalha os indivíduos, né, que você transmite conhecimento e valoriza os componentes éticos que são valores comuns de todas as sociedades. Então, educação. E educação não é educação formal, é educação em todos os níveis que você puder fazer. Não é só a educação formal, e tem esse componente cultural enorme da educação, né? Conhecer a realidade do outro ajuda muito, né, a apreciar a produção cultural do outro diferente de você. Então, você tende a gostar, sei lá, na tua formação, de música clássica, mas você se abre para ouvir a produção mais regionalizada do Brasil, a musicalidade das diferentes regiões do Brasil, e entender a produção cultural das comunidades por aí, entendeu? Qual é a música das comunidades, das favelas, como que ele se manifesta, esse segmento da sociedade ao qual você não tem tanto acesso, tanta sensibilidade. Então, a área ético-pedagógica bebe muito das diferentes culturas, da educação formal, sim, mas ela tende a evoluir aqui para ter essa mudança, e patrocinar isso é muito importante valorizar. E a jurídica institucional, quer dizer, fortalecer as suas instituições, proteger as suas instituições de todos os níveis, as suas instituições políticas, nos 3 níveis, no judiciário, no legislativo e no executivo, mas as organizações não governamentais também, quer dizer, o terceiro setor, as próprias corporações, né, e a mídia. Então, tem aqui
quatro conjuntos de instituições muito importantes que devem ser valorizadas e fortalecidas, né? Então, o Bobbio dizia que você vai ter que fazer aproximações sucessivas do melhor, tanto na área ético-pedagógica quanto na área jurídico-institucional, e melhorar as leis e desenvolver também essa área jurídica e institucional é muito importante. Aí tem dois territórios de atuação complementares aos quais nós precisamos nos dedicar cada vez mais e completar isso com as atividades que a gente tem no nosso grupo de influência, família, amigos e etc. É uma jornada, né? Mas eu concordo e me sensibilizo e tenho nas minhas experiências pessoais, na minha família, tentado fazer exatamente isso, né? Essa coisa de ir com amor, com afeto, com carinho, com paciência, sem ficar cutucando, porque senão você só sai faísca e aí a gente corre o risco de caminhar para o caos absoluto, né? E isso na escala macro acontecendo do mesmo jeito. Agora, eu queria ouvir um pouquinho de você. Eu tive um papo muito interessante com o Luiz Alberto Oliveira, que é o curador do Museu da Manhã, agora foi a nossa última conversa, e ele traz um aspecto, porque, como a gente já falou, o negacionismo, né, esse espaço, né, que se abriu, que na verdade sempre existiu na sociedade, né, em todos os tempos, mas que agora com a tecnologia das redes isso se potencializou a uma escala, uma potência infinita no sentido de propagação. A ciência está sendo desafiada, né? E você teve também, está ainda, né, no coração dessa encrenca, essa história agora toda relacionada à própria CPI lá da Covid, cloroquina e etc., e negar a própria pandemia. Como é que se enxerga a posição da ciência, né? Você é um cientista, você é uma pessoa do mundo da razão, acima de tudo, claro que sempre temperando por essa conversa aqui, já entendi que toda a dimensão humana na sua lente certamente enriquece a sua visão como um homem da razão, mas como é que se enxerga o papel do cientista hoje, que está sendo meio que convidado a participar de conversas que até então, supostamente, pelo menos nos últimos tempos, não precisava participar? Existia um bom senso coletivo de que tratava a ficção e a realidade com um pouco menos de mistura, como a gente está vendo hoje. Como é que você vê isso? O Luiz traz um lugar, assim, o cientista agora tem que ser um ativista político. Como é que você vê esse momento tão delicado para a ciência e ao mesmo tempo tão importante, né? Porque ela está entregando tanto, né, nesse momento para a gente o impensável. Olha, eu concordo com o que você disse, Fred, de que o cientista tem que se traduzir para a sociedade como um todo, né? Ele tem que entender que a sociedade só vai ter compreensão da importância do conhecimento e da ciência se ela entender esse conhecimento e essa ciência. E aí ele tem sim que ser um ativista político. De resto, todos nós temos que ser ativistas políticos, né? Todos nós temos que exercer uma atividade, eu não estou dizendo partidária, mas a macropolítica, né? A opinião sobre os rumos da nossa sociedade, que aí é traduzido através da atividade política partidária no legislativo e no executivo, nós temos que nos manifestar. E abre-se aqui uma possibilidade muito interessante para a atuação dessa macropolítica, vamos dizer assim, dos cientistas, dos homens de conhecimento, dos homens que produzem dados e que traduzem esses dados e esses conhecimentos para a sociedade, né? E aí a sinceridade e a transparência são fundamentais, porque a gente tende a pintar com cores mais fortes a ciência orientada pelas nossas crenças. Somos seres humanos. Os cientistas são seres humanos também. E eles têm partido. Normalmente você pode não declarar, mas você tem partido, né? E aí você precisa se desprender disso, da sua ideologia, quer dizer, o conjunto de valores que orientam, ou que são o frame aonde a sua atuação vai se dar. Você precisa se desprender disso e dar uma opinião clara, transparente e sincera, no sentido de que, às vezes, não há conhecimento suficiente para orientar uma atividade. Então, nessa própria pandemia, no começo, nós não sabíamos qual era a importância das máscaras fora do ambiente hospitalar. E
tínhamos medo de que faltassem máscaras para o ambiente hospitalar. Então, nós não preconizamos, porque não tínhamos conhecimento suficiente para preconizar, o uso geral de máscaras por toda a população quando estivessem na presença de outras pessoas que não fossem aquelas que morassem junto, né? Porque é impossível viver em casa o tempo todo de máscara. Mas a gente preconiza hoje isso e a gente tem dados para mostrar que isso faz muita diferença. Então, a ciência, ela é, na verdade, uma atividade de verdades transitórias. É a melhor verdade que a gente tem naquele momento. Mas a gente continua pesquisando para tentar apurar esta verdade. E às vezes muda. E a população tem que entender isso. Quando um cientista fala, ele fala do conhecimento daquele momento. Daquele conhecimento que, se for seguido e orientar políticas públicas, vai gerar menor sofrimento naquele momento, naquela situação. Interessante essa perspectiva. Realmente a gente fica esperando certezas absolutas e elas, especialmente num contexto como esse, que nós fomos pegos de surpresa, né? Assim, fica difícil realmente você conseguir... Aliás, seria irresponsável você sustentar posições definitivas, né? Você precisa estar o tempo todo evoluindo, né? Respondendo à luz da última perspectiva, né? Da última visão, interpretação sobre aquela realidade. Eu queria ouvir de você, Paulo, na sua experiência também aí intensa com toda essa crise, você acha que a gente sai melhor, de alguma maneira, dessa encrenca toda? Sob uma perspectiva até de consciência ambiental, de consciência da nossa fragilidade, se a gente tem, né? Porque tem muita gente que está otimista, muita gente que está dizendo, não, isso não vai mudar nada, daqui a pouco as coisas já estão de novo no trilho habitual. Como é que você enxerga isso? Como é que você está sentindo isso? Bom, eu sou um otimista, Fred. Então, em alguns componentes, eu posso te dar a certeza que nós vamos sair melhores, né? Nós nunca desenvolvemos vacinas em tantas plataformas, diferentes plataformas tecnológicas, e tão rápido. Então, nós, em termos de desenvolvimento da nossa capacidade de enfrentamento de pandemias através da produção de vacinas, e tem tecnologias ultra sofisticadas que agora foram usadas pela primeira vez, as vacinas de RNA mensageiro, nunca a gente tinha usado, e são as melhores, da Pfizer e da Moderna, né? Então nós sairemos melhores, como quando acontece todas as catástrofes, calamidades e guerras, no conhecimento científico de enfrentamento de situações semelhantes no futuro, isso não tem dúvida. Mas eu acho que a tua pergunta remete a como nós sairemos em termos de convívio social, né? Como mais consciência social, mais consciência ambiental. Vocês percebam que nós temos uma crise que é múltipla aqui, né? Nós temos uma crise sanitária, óbvia, né? A pandemia, as pessoas morrem por causa da doença e sofrem e ficam com sequelas, e tem a Covid longa com a qual nós vamos ter que lidar, e tem a síndrome do estresse pós-traumático de todos que sobreviveram depois de terem sofrido muito e terem ficado na dúvida da sua capacidade de sobreviver. Então tem vários componentes sanitários aí que transcendem o próprio momento da infecção pelo vírus. Vivemos a crise social, essa crise pegou no mundo todo aqueles mais vulneráveis, né? Então, no Brasil morreram muito mais os pretos, os pobres, e que vivem nas periferias dos grandes centros urbanos, porque foi uma característica da pandemia terem que conviver em condições mínimas de proteção. Então, temos uma crise social e que agora se materializa por um desemprego enorme e uma crise de alimentação também, pessoas com dificuldade de obter o alimento para si e para suas famílias, né? Temos aí uma crise política enorme, que vocês estão vendo, porque se exacerba em momentos críticos, né? E temos uma crise econômica, o Brasil aí com dificuldade de sair da pandemia e garantir o desenvolvimento econômico da sociedade. Então, em todos esses aspectos, a gente pode sair melhor e pode sair pior, né? E depende do nosso comportamento. Então, não é que está dado que a gente vai sair melhor ou que a gente vai sair pior, depende disso que a gente falou, deste diálogo, dessa sensibilização das pessoas à necessidade do outro, né? Entender que o outro tem mais necessidades ainda do que nós que estamos aqui nesse diálogo, particularmente, que nós temos camadas ultra privilegiadas da nossa
sociedade e que nós fazemos parte dessa camada ultra privilegiada, e com esse privilégio, inclusive de entendimento do que está acontecendo, vem uma responsabilidade, e que a gente tem que exercer essa responsabilidade se a gente quiser construir uma sociedade em que nós tenhamos até mais conforto para nós mesmos. Até por um motivo de egoísmo, a gente tem que entender os segmentos excluídos da nossa sociedade, né? E a gente pode aprofundar isso, Fred, mas é uma coisa que me é muito caro, né? Sempre os recursos humanos, vamos dizer assim, a mão de obra, sempre teve uma mais-valia em cima da mão de obra, né? Você tem sempre mais disponibilidade de mão de obra, você trabalha para ter mais disponibilidade, para não ter que sofrer a pressão desta mão de obra por salário, por direito, por benefício. Então isso sempre aconteceu, mas tinha um equilíbrio entre os benefícios, a forma como você trata. Na hora que você tem um desemprego tremendo, como a gente tem, as corporações podem exercer o seu poder sobre uma mão de obra abundante e não assistida para precarizar mais ainda a relação de trabalho. E a gente precisa tomar cuidado com isso, com a preservação de uma regulação das relações de trabalho que impeçam que haja uma submissão muito grande a ponto de levar à indignidade as relações de trabalho que a gente tem, né? A gente dizia que tem sempre um pouco de mão de obra de sobra, agora tem muito. Essa contingente humano pode ser aí interpretado como está atrapalhando o desenvolvimento da sociedade, o que é um risco tremendo, né? Passar de não existente, você despreza esse segmento da sociedade, para existente e atrapalhando. E aí se cometem as maiores barbaridades nas comunidades, como a gente viu aí, e agora, nesses dias aí no Rio de Janeiro. Então, podemos sair muito melhores se a gente tiver essa sensibilidade, mas também podemos sair piores se a gente radicalizar a nossa visão em relação ao outro. E eu temo que a gente possa sair pior nesse componente social aí, com as nossas lideranças atuais. Uhum. Perfeito. Eu também sou otimista, mas eu sei que o desafio é grande pela frente aí, né? E eu vi numa entrevista do Harari, ele mencionando que a gente saiu realmente, quando a gente olha para o que a ciência conseguiu fazer, no tempo que conseguiu fazer, a ciência performou de uma maneira incrível, mas que politicamente nós fomos muito incompetentes, planetariamente pensando. A gente não teve a capacidade de se articular com um movimento que pudesse dar um pouco mais de igualdade, reduzir as desigualdades, por exemplo, em relação à história das vacinas. 80% das vacinas hoje foram aplicadas em países ricos, 0,3% em países realmente pobres. Ou seja, faltou uma habilidade, um nível de empatia, um nível de articulação das maiores economias do planeta que politicamente pudessem ter acompanhado o nível acho que até de trocas que aconteceram no próprio mundo da ciência, né? Eu acho que nunca houve um intercâmbio, imagino eu, aí falando um pouco sobre o que eu li, tão grande planetariamente sobre os avanços, sobre as possibilidades, sobre os caminhos. Isso não aconteceu politicamente, né? E eu acho que uma coisa que eu sinto é que ficou provado nessa crise que a iniciativa privada não dá conta sozinha dos desafios que a gente tem enquanto sociedade. A gente realmente precisa ter uma lente que possa regular, que possa reduzir um pouco os passivos, que são gigantescos na dimensão social, na dimensão ambiental, que precisa ter uma articulação planetária para isso, né? Você que ficou tão próximo, está na iniciativa privada, mas articulou muito com o poder público, você enxerga essa soma possível? Você enxerga um caminho de evolução onde a gente acha um equilíbrio desejável para essas forças que são tão poderosas e tão fundamentais, ambas? Olha, eu acho que o mundo tentou no pós-guerra, pós-segunda guerra, criar instituições supranacionais, né? Que eram, então, era um terceiro supranacional, né? A Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas foi uma tentativa de fazer isso. E em vários momentos as organizações conseguiram constranger as políticas nacionais para um bem comum maior planetário, né? A gente vê, quando você, por exemplo, houve os acordos de armas nucleares,
que aconteceram, por exemplo, entre os Estados Unidos e a Rússia, quer dizer, era do interesse dos dois que eles não continuassem aquela corrida armamentista, que drenava uma quantidade de recursos enormes, e aí eles entraram em acordo de contenção, né? E isso favoreceu. Mas era 1 para 1. Quando a gente vai olhar a Organização das Nações, e a própria Agência Internacional de Energia Atômica, ela consegue fazer um trabalho de contenção do desenvolvimento de armas nucleares em outros países que não sejam os países dominantes. Acaba sendo em benefício do planeta. No clima, as conferências de clima se estabelecem metas e começa a se constranger os países para que eles não façam, não exerçam a sua autonomia em prejuízo do planeta, né? E agora essa questão com o Brasil é uma questão muito, muito quente, né? Como fazer com que o Brasil tenha um comportamento de responsabilidade adequado em relação à preservação do planeta. E precisa haver algum mecanismo de constrangimento para que isso vá na boa direção. E às vezes esse constrangimento é econômico mesmo, precisa haver. Em relação à pandemia, não houve essa coordenação planetária para o enfrentamento da pandemia, o que traz um prejuízo às próprias nações mais favorecidas, porque nós, à medida que você deixa a pandemia descontrolada, pode haver, sim, o desenvolvimento de novas variantes que vão afetar o planeta como um todo. Então, é do interesse internacional que haja uma contenção da pandemia, particularmente hoje, naqueles lugares em que ela está se desenvolvendo mais livremente, que é o Brasil e a Índia. E deveria haver uma distribuição melhor, mesmo, de insumos para esse enfrentamento, para a proteção dos próprios países desenvolvidos. Mas para isso precisa haver esse fórum, né? Se criarem esses fóruns aí, supranacionais, em que isso é discutido e que as nações que estão com um comportamento inadequado sejam trazidas à razão. Essa é a forma de fazer. De novo, jurídico-institucional nesse caso. Precisam se criar instituições e mecanismos de leis internacionais que constranjam aqueles que não têm um comportamento adequado. Mas precisa compensar também, através daqueles que têm mais recursos, para que as vacinas, no caso, fluam para aquelas nações em que o risco é maior. Eu queria ouvir de você agora uma coisa que é mais, eu não sei se você já pensou a respeito disso, mas deve ter pensado. Você como um cientista e como um cirurgião, né, no ofício da medicina, você está o tempo todo lidando com as bases da vida, né? Você está ali, o seu dia a dia deve ser compreender as dinâmicas por trás dos processos da vida, né? A gente, estudando biomimética na lógica do design, né, olhando para a natureza como fonte de inspiração criativa, a gente está o tempo todo aprendendo a como desenhar olhar para um golfinho para pensar numa forma de um barco é tão evidente, né, porque são milhões de anos de um processo de aprimoramento que a natureza empreende, e é com essa beleza, né, de não ter um calendário, né, ela pode se dar ao luxo de passar milhões de anos ajustando, né, uma solução. Você consegue capturar um pouco dessa inteligência da natureza no seu dia a dia como médico, quando você está no meio de uma cirurgia ou quando você está estudando um diagnóstico? Você consegue entender como a natureza pensa, como ela desenha estratégias? E isso, de alguma maneira, é útil no seu ofício como médico? Olha, Fred, o tempo todo, né? Por exemplo, você conhece mecanismos de feedback no próprio organismo do indivíduo, né? Por exemplo, você vai lá, você aumenta a tua quantidade de açúcar no sangue. Você vai lá e faz uma refeição com uma quantidade muito grande de carboidratos. Então, o teu corpo analisa a tua concentração de glicose no sangue e responde rapidamente aumentando a produção de insulina para lidar com aquele pico de glicemia, porque isso traz uma hiperosmolaridade, traz um desconforto, você sente fisicamente quando você comeu muito carboidrato e o teu corpo tem que responder e reequilibrar aquela condição. Então ele lança a mão de um hormônio imediatamente que é produzido em maior quantidade, que vai fazer com que essa glicose seja metabolizada ou armazenada mais rapidamente, né, para diminuir a concentração de glicose no sangue
e trazer você para um estado de normalidade. Isso acontece o tempo todo, acontece com todos os hormônios, por exemplo, que você produz. Você vai lá, tua tireoide, quando você está produzindo pouco hormônio tiroidiano na tireoide, a hipófise manda um sinal, que é um hormônio estimulante da produção de hormônios tiroidianos, lá na hipófise que fez aquela análise da quantidade de hormônios circulantes, mandou para a tireoide um outro hormônio dizendo produz mais porque o organismo está precisando de mais. Então isso acontece o tempo todo. Equilíbrio de calor, frio e calor, você tem uma vasoconstrição na tua pele para evitar a perda de calor do corpo quando isso está mais frio. Ao contrário, quando está calor, você tem uma vasodilatação para fazer com que o corpo emita calor, né, e se proteja daquela condição. Então, isso acontece o tempo todo e a gente aprende com isso e vai criando mecanismos semelhantes, que é o do ar-condicionado e etc., para aprender como que você faz essas trocas de calor. Então, é do dia a dia daquele que presta atenção na natureza, descobrir os ensinamentos da natureza, né? E a gente tem que persistir nisso, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, quando você agride a natureza, ela responde tentando se preservar. Então, a pandemia é um exemplo típico de uma agressão à natureza. Você vai lá na interface silvestre urbana, você traz o bicho para dentro do ambiente urbano, né? O bicho selvagem, ele tem lá um vírus com o qual ele convive e não causa doença, mas na hora que esse bicho começa a conviver com o ser humano, esse vírus salta para o ser humano, sempre salta, mas na maioria das vezes não se adapta para causar doença no ser humano. Mas vez por outra isso acontece. Vez por outra tem uma adaptação, uma mutação viral que acaba causando uma doença e uma transmissão mais fácil entre seres humanos, né? São as zoonoses. Então, toda vez que você desafia a interface silvestre urbana, você corre o risco de produzir uma zoonose. Zoonose, por definição, é a infecção que salta, ou o agente infeccioso que salta do animal para o ser humano, e aí você pode ter consequências gravíssimas para o planeta, como essa que nós estamos vivendo. Com certeza. Mas eu fiquei imaginando, enquanto você estava falando dessas analogias aí, o quanto daria para a gente aprender e trazer dessa inteligência, da própria dinâmica de funcionamento do corpo, para um processo de gestão da própria sociedade, né? Até, eventualmente, como respostas às crises políticas que a gente estava discutindo antes, ou seja, como é que eu posso, essa lógica, por exemplo, do feedback loop, né, que você tem o tempo todo no corpo, como você disse, se a gente tivesse isso na sociedade, né, se a gente tivesse capacidade de fazer leituras mais precisas sobre as reações do nosso corpo social em relação a determinadas circunstâncias e tivéssemos a capacidade de reagir adequadamente como o corpo reage, né, como a gente podia ter uma sociedade mais saudável, né? Eu fico muito curioso para um dia a gente poder bater um papo só sobre isso e tentar pensar alguns princípios assim que possam realmente ser inspiradores aí para a gente endereçar alguns dos problemas que a gente tem, né, assim, em cascata para resolver, né? Eu queria te fazer uma última pergunta. Não, deixa eu dizer. Você tem um mecanismo, que é a produção de dados e mostrar que aquele caminho que você está seguindo está afetando negativamente a sua sociedade. Então, vamos lá. A mídia é fundamental em levantar os dados, analisar os dados e fornecer os dados para que a gente tome decisões informadas, né, como sociedade. Então, a gente sabe que quando começou uma variante em Manaus, ela era muito mais contagiosa. Em um mês, a gente tinha essa resposta. A variante P1 é muito mais contagiosa do que as cepas anteriores do vírus. Isso tinha que orientar uma política pública, Fred, de enfrentamento da variante P1, que era, vamos tentar conter a variante P1, não em Manaus, porque eles não tinham capacidade de atender todo mundo. A gente ia ter que contribuir como país para esse enfrentamento. Mas vamos transferir esses pacientes para ambientes protegidos, restritos. Vamos usar aqui, 5 hospitais de fora, hospitais altamente sofisticados, para transferir aqueles pacientes de lá e conter a variante P1
até a gente aprender a lidar melhor com ela nesses outros ambientes. Nós não fizemos isso. Então, quando você diz o que a natureza pode nos ensinar, esse mecanismo de decisão informada, que eu descrevi aqui para a glicemia, para os hormônios, um feedback rápido, baseado em dados, que permitam uma reação inteligente, sistêmica, orgânica, bem orientada por aqueles dados, nós temos. Você tem que fazer essa analogia, porque o organismo só continua vivo porque ele tem esta capacidade. E a sociedade pode ser interpretada como um organismo vivo, né, que tem que reagir como um organismo vivo, de uma forma orgânica, informada, rápida, coordenada aos agravos que acontecem no âmbito dessa sociedade. Perfeito. Faz todo sentido. Pena que a gente não tenha a fluidez, né, no nosso corpo social e político que a gente tem num corpo saudável, né? Assim, em algum momento a gente precisa garantir aí um tratamento, né? Assim, é um mundo, uma perspectiva muito interessante essa, né? Eu sou absolutamente apaixonado por essa... Agora, eu queria te ouvir em relação a um assunto que tem a ver com o que a gente está falando agora, ou seja, dessa inteligência que a natureza desenvolve aí há 3,8 bilhões de anos, fazendo a vida avançar. A gente agora está aí numa fronteira muito delicada e muito próximos, acho que já estamos, na verdade, rompendo essa fronteira, que é relacionada às tecnologias genéticas, né? O CRISPR da vida e toda a capacidade que a gente está já desenvolvida de programar a vida, né? De alterar esse processo evolutivo de avanço da vida. Como é que se enxerga isso? Claro, com um potencial gigantesco de resolver doenças, etc., tal, mas com questões éticas, riscos. Qual é o teu sentimento em relação a esse futuro da ciência, da medicina e essas fronteiras tão delicadas? A pergunta é difícil mesmo, mas a gente tem que enfrentá-la, né? É a produção do super-humano, né? Uma tecnologia que vem para corrigir defeitos e tratar a doença pode também ser utilizada para a criação do super-humano, o super-homem, a super-mulher, o super-humano. Na verdade, em que você vai usar essa tecnologia de uma forma que pode, eventualmente, aumentar ainda mais a distância entre sociedades mais desenvolvidas, mais uniformes, vamos dizer assim, ou mais ricas, para pôr numa palavra, em relação às sociedades menos desenvolvidas, porque essa tecnologia vai custar, né? E mesmo no âmbito nacional, dentro das mesmas nações, você, se utilizar isso de uma forma inadequada, você pode aumentar a dominação também daqueles que têm mais recursos em relação àqueles que têm menos recursos. Por outro lado, não dá para negar que você tem a tecnologia e vai ter que usar. Então, você tem que fazer com que o regramento ético acompanhe o desenvolvimento científico. E aí tem todo um campo da bioética para conseguir sincronizar as novas regras vis-à-vis as novas tecnologias. Não é fácil, é muito mais fácil falar do que fazer. O desenvolvimento científico é muito rápido e tem estímulos muito fortes, os estímulos econômicos, que o regramento político, ético, bioético tende a não acompanhar, né? Porque isso se dá em dois ambientes diferentes, com estímulos diferentes, com velocidades diferentes. E pode haver uma descoordenação e um uso inadequado por tempos. Mas só reforça o componente da importância do desenvolvimento de políticas orientadas por especialistas e por outros que não pertencem ao próprio desenvolvimento científico dessas ferramentas genéticas, né? Mas eles têm que estar presentes nessa discussão, mas tem que ter todo um outro arcabouço da sociedade em torno dessa discussão para garantir que a aplicação seja adequada. É a velha história, né? A energia nuclear pode ser boa e pode ser ruim. Depende da forma com a qual você aplica essa energia nuclear. E por aí vai.
Isso é muito sério, né? Porque também não adianta a gente achar que a gente vai conseguir controlar e segurar. Não vamos nesse caminho, porque a nossa ambição evolutiva é insegurável, né? O que a gente tem que realmente imaginar e desenhar são esses mecanismos de aproximação dessas duas instâncias que são distintas, que têm ritmos diferentes, né? O ritmo jurídico, por exemplo, as leis estão sempre atrasadas em relação à tecnologia. Me parece que essa deveria ser uma prioridade, né, do humano nesse momento, é conseguir criar essa aproximação que tem a ver com o que a gente já falou, iniciativa privada, poder público, instituições que sejam planetárias, que possam olhar para a humanidade como de fato ela é, uma única espécie, uma bolinha pequenininha, com um monte de desafios e um monte de oportunidades, porque a gente é um bicho muito especial, né, assim, apesar de 98,8% iguais a um chimpanzé, esse 1,2% gerou um experimento, né, na natureza inacreditável. E muito bom a gente poder estar aqui hoje falando a respeito disso, né, com consciência sobre os nossos desafios e oportunidades e desfrutando, né, dessa oportunidade de interferirmos, né, de estarmos atuantes, ativamente discutindo, né, questões tão importantes. Paulo, daria para conversar a vida inteira com você, não tem a menor dúvida que a gente vai poder bater outros papos. Adoraria aprofundar essa história dos mecanismos da biologia, podendo buscar inspirações para outros processos. Eu te agradeço muitíssimo a sua participação aqui no Asterisco e estou louco para a gente poder ter aí os novos encontros, especialmente quando puderem ser presenciais, tomando um vinho, trocando ideias. Super obrigado. Um enorme prazer te conhecer e te ouvir. Obrigado a você, Fred, por me ter aqui.